Boa noite a todos. Na realidade, eu não sou palestrante. Eu vejo essas pessoas falarem, boa noite. Eu vejo essas pessoas falarem assim. Sou bem amiga. A Terezinha pediu. Como todos somos irmãos, né, vocês vão compreender e vamos nessa. Né? Confiamos em Jesus e na assistência dos bons espíritos. A gente vai falar. É isso? A gente vai falar sobre perdão das ofensas. O perdão das ofensas está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo 10 é remetente ao Sermão da Montanha, que é uma parte muito bonita do Evangelho do Senhor Jesus, e que são as bem-aventuranças. Quem assistiu ou ainda pode assistir os Escolhidos, de Chosen, que tem no, não sei se é no Prêmio ou na Netflix. Ele conta a história de como o Senhor Jesus, claro, uma novela, de como o Senhor Jesus escolheu os discípulos dele. E aí ele escolhe o Pedro, escolhe o Tiago, vai escolhendo, e o Levi, que era o publicano, num dado momento se encanta com ele e começa a escrever o Evangelho de Mateus, né? O Levi é o Mateus. E ele fala assim, mestre, tem uma hora lá que ele se afasta com o mestre e ele fala assim, mestre, o senhor está falando, o senhor está nas suas preleições, como é que eu começo o que o senhor quer que eu escreva? Me dá um começo disso. Não era bom a gente fazer um mapa disso? Aí o Senhor Jesus fala, verdade, vamos começar com um mapa. E começa a falar das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito. E cada conotação, cada bem-aventurança, a câmera vai apontando uns dos discípulos. Porque quando a gente estuda a vida dos discípulos, a gente vê que eles são personalidades totalmente diferentes. E isso é bom, né? Porque aí o Senhor Jesus nos ensina que podemos conviver com muito amor com todos os tipos de personalidade, que é o que o Luiz estava comentando. E ele fala, bem-aventurados os pobres de espíritos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os misericordiosos, que é esse capítulo 10. E aí o Mateus fala para ele, mas o senhor não falou que ia começar com um mapa? Ele fala, eu comecei. E isso é muito profundo, né? Porque o que é esse mapa? É mostrar para a gente que o pobre de espírito vai ter um lenitivo, que o que chora vai ter o lenitivo, que o manso vai ter o lenitivo e que os misericordiosos vão alcançar a misericórdia. E o que é ser misericordioso? Eu nem sei porque, estou longe disso, mas os dicionários, os livros, falam que ser misericordioso é compreender o irmão. Claro que a tradução do dicionário não é o irmão, né? É compreender. Ele, inclusive, tem sofrer com o teu irmão. Isso é ser misericordioso. E como é alcançar a misericórdia? Alcançar a misericórdia seria o ponto onde a gente está livre de todos os preconceitos, de todas as dúvidas, de todas as mazelas, e etc, etc. E aí nós encontraremos as virtudes. E entre elas,
está o perdão. Então, começa aqui, o Evangelho começa falando assim: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Se perdoares aos homens suas faltas contra vós, vosso Pai Celestial também perdoará os vossos pecados. Pecado é uma palavra para a gente um pouco pesada, né? São os maus hábitos que a gente tem. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofenderem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Isso remete a gente ao Pai Nosso, né? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E aí a gente lembra do Evangelho do Senhor Jesus quando ele fala: se você estiver diante do altar e lembrar que tem alguma coisa, alguém com alguma coisa contra você, larga a oferta. Vai primeiro reconciliar-se com ele. Reconcilia-se com o teu adversário enquanto está no caminho com ele. Porque depois ele pode te levar ao juiz e você pode ir à prisão. Na realidade, o que significa isso? Se nós atravessarmos a vida com muitos adversários, nós vamos levar isso para outra vida. Nós vamos levar isso para a verdadeira pátria. E, infelizmente, esses adversários podem nos acompanhar ao retornarmos. Isso acontece muito nos trabalhos de desobsessão. Né? Inimigo é uma palavra forte também. O Emmanuel é raro usar essa palavra, ele usa adversário. Então, lembrar do Senhor Jesus, né? Vamos tirar essas mágoas que a gente tem. Né? Vamos tirar essas dores que a gente tem. E aí, ele fala, né? Vamos perdoar. A gente foi lá na filosofia. E a gente lê evangelho e tal, e é tudo muito romântico, né? Porque o Senhor Jesus, a hora que os dois espíritos aqui falam do perdão das ofensas, são ofensas que a gente tem no dia a dia. Uma mágoa de alguém, né? um desentendimento. Mas a filosofia, ela comenta assim, perdão, existem dois tipos. O perdão perdoável e o perdão imperdoável. Aí foi um balde de água fria, porque eu nunca tinha pensado em perdão imperdoável. E aí ele coloca os dois filósofos, uma filósofa, por sinal, o homem, eu não me lembro o nome dele, ele coloca o sentimento do perdão. Porque pedir desculpa é fácil. Desculpa é um problema, é uma coisa ética, é uma coisa de educação. Mas o perdão não. O perdão é um negócio mais profundo, é um sentimento. E, infelizmente, nós precisamos dele, porque antes dele, a gente julga. Então, a gente só precisa perdoar a partir do momento que a gente julgar alguém. E quem somos nós para julgar alguém? Né? Quando lá, no Mateus, ele fala, se você não perdoar, o pai não te perdoa. Não é o pai, é a nossa consciência. Porque quando a gente estiver livre dessas amarras materiais, a gente vai ver muito mais que em 3 dimensões. A gente vai ver o quanto nós poderíamos ter angariado os amores. E nós despertamos isso, nós desprezamos isso. Né? Então, é a nossa consciência que estará, com certeza, carregada de remorso. E a gente vai sofrer por isso.
Exatamente. A palavra perdoar no latim é deixar para lá, é perdoar sempre. Mas no hebraico é deixar para lá. Na realidade, para você educar, você não precisa deixar de. Você não precisa ficar com isso. Porque a gente lembra no Evangelho, quando o Senhor Jesus fala: se você tem alguma coisa contra o teu inimigo, você vai numa sala com ele e conversa só você e ele. Né? E isso é bom. Isso é muito do italiano. Né? Quem tem família italiana conhece que é assim, nossa, né? Eles falam o que eles têm que falar, mas é 1 minuto e depois passa. E a gente não, né? A gente fica, às vezes, remoendo, né? E isso é ruim, né? A gente até pede desculpa. E uma outra coisa é que a gente não vai esquecer, porque está no chip. Uma vez feito, inclusive se você perceber, nós percebermos, as coisas ruins que nos acontecem, principalmente se alguém falou, a gente tem na cabeça, inclusive, o som, né, do que foi nos falado. Então, a gente não vai esquecer. Porém, se nós conseguirmos perdoar, a gente vai lembrar disso com suavidade, com leveza. A gente vai poder encontrar essa pessoa e ele não vai ser mais seu inimigo. Ele não vai ser mais seu adversário. Né? Porque as pessoas falam, amar o próximo como a si mesmo né, e não aborrecer o seu inimigo. Se você realmente, se nós realmente conseguimos passar por aí, passar por aqui, passar por essa caminhada, esquecendo no sentido de lembrar sem doer, nós podemos abraçar o nosso inimigo. E quantos inimigos não nos tornam queridos? Eu me lembro. Sim. Não. Exatamente. Exatamente. Né? Porque quando a gente pensa em educar, você já pensa em. Italiano já pensa em eu vou, quebro e arrebento. E não é bem assim, né? Você pode, você vê isso com filho. Né? Quem tem filho, que o filho da gente, por mais eu falo isso, o Pedro, mais tranqueira que ele seja, a gente ama profundamente. Né? Então, você não vai dar bronca nele? Não. Disciplina. Né? E o tornar disciplina, você não precisa ser megera. Megera é a mãe que é, pai não é. É mãe que tem que dar bronca. Porque o pai vai lá e fala para a mãe, né? Fala com o teu filho. Não é assim que funciona? Nunca o pai é sempre bonzinho, a mãe não, né, Lu? Então, precisa repreender mesmo, porque a linha é muito tênue. Né? E o perdão, esse é o nosso perdão. Né? E a minha mãe, por exemplo, às vezes, como eu não sou palestrante, eu posso falar. Porque palestrante não fala muito assim de família. A minha mãe foi um exemplo para a gente. Ela foi assaltada várias vezes. E uma das vezes que ela foi assaltada, o ladrão foi preso. E ela ia na cadeia visitar o ladrão, levava coisas para ele comer. E ela falava sempre para a gente, mas a colheita é obrigatória. A semeadura é livre. E falando lá da filosofia, quando eu recebi um balde de água fria, eu pensei, o que é um perdão imperdoável? É um assassinato, por exemplo, na família. Você vai falar para um pai, eu me arrepio porque eu tive 2 casos, infelizmente, de assassinato num roubo. Você vai falar para um pai que perdeu o filho num assalto, você tem que perdoar o ladrão? É duro, é muito duro. Existem muitos casos de pessoas especiais, né? O caso do japonês, que eu não me lembro o nome agora, que fez até um grupo
é muito duro. Então, seria esse um perdão imperdoável? Por exemplo, a Inquisição, né? Aí, depois o Papa vem e perdoa, mas será que é um perdão perdoável? Né? As coisas eram diferentes. Fala. É, que sobre o perdão. Né? Por exemplo, exatamente, existe um filme, eu não sei se é na Netflix, que chama... Ai, meu Deus, eu esqueci o nome do filme. Mas se você entrar lá nos... É o caso de algumas pessoas que partiram e vão se encontrando em lugares diferentes. Mas por que nós estamos aqui ainda? E aí o orientador fala, porque você tem algumas coisas para arrumar. Mas eu não arrumei tudo. E aí vai passando o filme assim, essa pessoa tinha ainda, esqueceu, ou não valorizou o amor, não cumpriu alguma lei. E aí a pessoa fala, nossa, é verdade. E uma dessas pessoas, uma moça, ela estava em coma e volta. E ela se lembra disso. Né? Então, quer dizer, a oportunidade da reencarnação é maravilhosa para que a gente possa passar, né, sair daqui melhor. Né? Vamos ter adversários? Vamos. Vamos sofrer injúrias? Vamos. Vamos sofrer, Deus permita que não, vamos sofrer por perdões imperdoáveis? E aí eu lembro da minha mãe, quando eu fui comentar com o Vá, nossa, é verdade. Aí eu lembro da minha mãe que é a frase, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Quem somos nós? Então a gente pede ao Pai que essas pessoas que passam por tormentos profundos tenham a serenidade de alma e perdoe, né? E consiga encarar esse adversário com mais serenidade. E aí, vamos falar no perdão das ofensas, no livro Boa Nova, do irmão X, tem o capítulo 10 que fala sobre o perdão. E eu sou muito assim acho que é porque a gente lê evangelho desde pequenininha e a mãe vai falando e a mãe vai romanceando. Eu gosto muito de ver, de ler, porque aí você vai imaginando o Senhor Jesus, os apóstolos. E esse livro, Perdão, ele começa falando o que o André falou a semana passada. O Senhor Jesus caminhava com os apóstolos, com seus discípulos, trazendo a serenidade, a mansitude que lhe era peculiar, né? Curando as doenças físicas e morais. E isso foi deixando os fariseus e os herodianos preocupados. Mas será que ele está querendo tomar o poder? Quem é essa figura que nos coloca no mesmo patamar de um escravo? Porque o Senhor Jesus falava para os comuns, né? Para os iletrados, para os doentes, para os pobres, para as prostitutas, porque era ali que cairia a palavra mais profundamente. Tanto visto Maria Madalena, que seguiu plenamente. E ele fala que os discípulos, quando ele desce para Nazaré, esses herodianos e os fariseus começaram a persegui-lo e ofendendo, e ele mantinha a calma, claro, né? Sou Jesus. E os discípulos, mas como, né? E aí descreve o Mateus falando alguma coisa, o Felipe e o Pedro muito estressado, porque o Pedro era meio estressado, né? Muito estressado, porque o Senhor Jesus não fazia nada. Mestre, o Senhor não vai responder, o Senhor não vai falar nada. E o Senhor Jesus olhava e falava: meus queridos, meus irmãos, não peça uva aos espinheiros. E, não dava. E aí,
tem uma hora do livro que o Filipe fala para ele, mestre, as mesmas pessoas que te seguiam, que te ouviam, elas querem a sua cabeça. E o Senhor Jesus, ele fala assim, mas será que todas as pessoas têm que pensar que a gente é bom? Mais ou menos isso, né? Será que não seria, assim, muita arrogância, muito orgulho da gente achar que todas as pessoas têm que pensar como a gente pensa? Isso é maravilhoso, né? E aí ele fala, bom, então, estou fazendo novela, claro, né? Aí ele sai de Nazaré, porque os ânimos estavam exaltados, e os discípulos continuam. E ele mantendo a calma, mantendo a calma. Aí ele fala, eu já não ensinei a oração dominical, perdoai os nossos inimigos, perdoai, né? Me ensinar, perdoai assim como o Pai, se quiser que o Pai te perdoe. E aí que Pedro fala, mas mestre, vou perdoar quantas vezes? 7 vezes? Porque o 7 era um número cabalístico para os judeus. E ele fala, não 7 vezes, 70 vezes, 7 vezes. Todo dia. Ele não fala todo dia, mas se você seguir, é sempre. Então, essa condição de perdoar, que o Senhor Jesus fala, né, aparece depois desse texto. É maravilhoso. Quem tiver oportunidade, vai na internet e pega. É o capítulo 10 do livro Boa Nova. E aí Pedro então fala, né? Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perdoar-lhe-ei não 7 vezes, mas 77 vezes 7 vezes. Ou seja, sempre perdoar. E para perdoar existem alguns caminhos. O não julgar, o pensar a respeito. E quando a gente olha, né, nas escrituras, um dos espíritos que fala aqui é o Paulo. E aí ele fala assim, esse é o Simeão, que é um francês. Escutai, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-vos a vós mesmos. Perdoai, usai da indulgência, sede caridosos, generosos e até pródigos em vosso coração. Daí, pois, o Senhor vos devolverá. Perdoai, pois o Senhor vos perdoará. Rebaixai-vos, porque o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, pois o Senhor vos fará sentar à sua direita. Na realidade, a hora que a gente conseguir ser indulgente, ser caridoso, ser generoso, ser pródigo, a gente vai perceber que o perdão está aí no meio, e aí a gente vai aprender o que é a caridade, e aí a gente vai aprender o que é o amor. Né? Que o amor é exatamente isso. E quando ele fala, dai, pois o Senhor vos devolverá, não é uma troca, né? A gente, o bem tem que ser feito pelo bem. Né? Não é porque a gente vai receber louros na vida futura. É porque é próximo da gente. Somos todos irmãos perante o Pai. E isso é muito, muito profundo. Né? Não é o Senhor Deus que vai nos julgar, não é o Senhor Deus que vai nos rebaixar, é a nossa própria consciência nesse momento, né, que a gente vai estar. Porque quando a gente estiver fora da matéria, a nossa visão vai ser outra. Os nossos sentimentos serão outros. De remorso, será muito ruim. Mas de dever cumprido, de ter combatido, como Paulo fala, o bom combate, eu acho que a gente vai conseguir desencarnar. É que morrer é fácil, desencarnar é que é o negócio. A gente consiga desencarnar. E ele continua, perdoai, portanto, os vossos irmãos, como tendes necessidade de perdoar a vós mesmos. Isso é uma outra coisa. Faz alguma coisa errada e fica, né, com o chicotinho. Não, vamos pedir ao Pai que nos perdoe, vamos mudar. E aí vem a pergunta, né? Essa lição, ela só fala da gente perdoar. E pedir perdão, será que a gente consegue? O que será mais difícil? Perdoar? Ou pedir perdão? Perdoar? Ou pedir perdão? Será que a gente consegue? Né? O que será mais difícil? Perdoar? Ou pedir perdão? Será que a gente consegue? Né?
ou pedir perdão? Onde será que a gente vai estar mais humilde? Em pedir perdão pedir perdão e não é aquele pedir perdão, não quero mais te ver. É pedir perdão e ganhar um amigo, como diz o Senhor Jesus. Né? E aí a gente lembra, né? Quando o Senhor Jesus fala, tende dito o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu vos digo, não resistai ao homem mau. Gente, não resistais ao homem mau. Porque qualquer que te dá na face direita, volta-te também a outra. Ao que quer demandar contigo, tira-lhe a túnica, larga também a capa. E quem vos obrigar a andar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá a quem te pede, e não volte às costas ao que deseja que te emprestes. Tende dito o que for digo, amarás a teu próximo como eu vos amei. E ele fala, para que se torneis filhos do vosso Pai que está no céu, que é Pai de todos, meu, teu, dos justos, dos injustos, e a frase máxima, né? Ele faz nascer o sol sobre justos, sobre injustos, e a chuva sobre bons e maus. Porque o Senhor Deus, ele não tem filhos prediletos. E isso é muito da gente, né? Porque quem tem, sempre na família tem um irmão, né? Que tem alguém que parece que a mãe gosta mais. Quem é filho único está livre disso, mas quem não é, mas gosta mais. O meu irmão, por exemplo, nossa, a minha mãe era assim, pô, né? Por que só ele? Aí ela falava para mim, olha, os sãos não precisam de médico. Você se vira, ele não. Então, talvez esses maus companheiros estão precisando de médicos. Será que esses nossos ultrajes, será que essas nossas injustiças que a gente acha que está tendo, será que essas pessoas não estão passando por uma dificuldade? E na realidade, não são as pessoas que nos magoam. É a nossa expectativa perante as pessoas que nos magoam. Né? Isso é o perdão perdoável que eu estou falando. Porque a gente espera que as pessoas ajam como a gente age. Né? Principalmente filho. A gente quer que o filho seja o que a gente pensa que ele quer que seja. Não é assim. Nós somos espíritos, nós somos indivíduos separados. Cada um vai ter o passado, vai ter que passar o que precisa passar. Por mais que nós amemos alguém, o aprendizado vai ser dele. Então, vamos lembrar disso, né? Os sãos não precisam de médico. E a gente sabe, quanto espírita, que o núcleo mais próximo é onde a gente vai aprender. Aprender a não julgar, aprender a perdoar, aprender a ser caridoso, aprender... porque se é o filho também, tem isso, né? Se é o filho da gente que faz uma bobagem, ele está nervoso. Se for o filho da vizinha, você viu esse filho da vizinha? Então, são coisas que ainda nós não sabemos o que é o amor, né? Então, a gente é meu filho, meu pai, minha mãe. Ainda a gente está longe de olhar o amor fraterno do Senhor Jesus, né? Ainda a gente está longe de perceber, vai chegar um dia que nós nos amaremos, independente de pertencer a famílias sanguíneas, e até tem as famílias não sanguíneas que são, às vezes, muito mais amoráveis, né? A gente se dá muito melhor com as famílias não sanguíneas. Porque o Senhor Deus é tão misericordioso que ele põe a família meio estranha, mas põe uma família que te dá lenitivo, que dá colo. Né? Então, que a gente consiga perceber que o perdão nos libertará, que o perdão vai nos fazer dormir à noite mais tranquilamente, vai nos fazer não... Se a mala, eu sempre pergunto se a nossa mala está pronta. Né?
E se formos chamados, né, que a gente não tenha susto, que a gente tenha o perdão, a misericórdia, a indulgência, a benevolência. Pode ser que a gente não consiga tudo agora, mas se a gente tentar, já está no bom caminho, né? E quando a gente tenta isso, apesar das tribulações que a gente tem, apesar dos desajustes que a gente tem, das tristezas profundas que às vezes a gente carrega, a gente lembra do Senhor Jesus. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E se a gente conseguir passar por aqui, lembrando que cada dia ser um pouquinho melhor, como diz Santo Agostinho, a gente vai entender que a gente vai conseguir ser manso, que a gente vai conseguir ser pacífico, né? E lembrar de novo, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Que assim seja.